Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje, mas rapaz, que jogaço, hein? Que jogaço! Digno de uma final de Champions, a gente teve PSG 2, Bayern de Munique 0 na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E ouso dizer que foi o segundo melhor jogo da Copa do Mundo de Clubes, tá? Os dois times proporam, os dois times tiveram alguns erros, os dois times foram bem nas suas estratégias. O PSG se saiu melhor do que o Bayern, mas foi um baita de um jogo, bom enredo. Tivemos coisas boas, coisas ruins, coisas lamentáveis que a gente vai falar sobre também. Mas, como eu disse mais cedo, foi o segundo melhor jogo, só perdendo para City e ao rival. Eu vou deixar as escalações dos times aqui, né? O PSG vai com seu time costumeiro, com Donnarumma. Nas duas laterais a gente tem Achraf Hakimi e Nuno Mendes. Na zaga, o Pátio junto com Marquinhos. Meio de campo com Fabian Ruiz, Vitinha e o monstro João Neves. No ataque, Kvaratskhelia, Doué e principalmente o Barcola. O técnico Luiz Henrique. Você vai no Bayern de Munique, a gente tinha Manuel Neuer, o Laimer numa lateral, Stanisic na outra. A gente tinha como dupla de zaga o Upamecano e o Jonathan Tah. Na meiuca, a gente tinha Kimmich, Pavlovic e Musiala, Jamal Musiala. Na frente a gente tinha Coman, Olise e Harry Kane. E desde o começo foi um jogo muito no 220, um jogo muito repleto de chances, de muitas jogadas, de muitas viradas e de uma arbitragem um pouco chata do Anthony Taylor. Tá? No começo do jogo a gente tem uma recuperada de bola em cima do Pavlovic, inclusive, que o Vitinha recupera, toca a bola no Doué, que chuta, a bola vai para fora. O Neuer só acompanha. Depois a gente tem um segundo lance do Paris Saint-Germain, que a zaga do Bayern acaba tirando a bola. O time do Bayern também começou a atacar, a contra-atacar, e foi até bem, tá? O time do Bayern vai bem no primeiro tempo. O time do Bayern teve uma boa chance com o Olise, que o Donnarumma faz uma defesa espetacular, cara. Bola no alto, o Donnarumma com toda a envergadura que ele tem, com toda o poder de alcance que ele tem, vai buscar no alto com uma mão só, manda para escanteio. Depois a gente ainda tem um lance do próprio Bayern de Munique, o Harry Kane tenta cabecear, acaba não cabeceando tão bem, a bola vai para fora. Tem o lance do gol impedido do Bayern de Munique com o Upamecano. O PSG também teve um lance que o Neuer faz uma defesa estrondosa, cara. O Kvara, ele recebe a bola, se eu não me engano, acho que é do Doué. Ele recebe a bola, ele chama o Upamecano para dançar, ele brinca com o Upamecano, vai para cima do Neuer e chuta. O torcedor que viu o lance por uma câmera mais longe, mais longa, acabou achando que a bola pegou no peito do Neuer. Quando você vê por uma câmera por trás do gol e aproximadamente, você tem noção de que o Neuer estica a mão e a bola pega no pulso dele, no pulso quase que na palma da mão ali. E a força do Neuer para parar o chute é incrível. A bola bate, amortece, o braço do Neuer se mantém na mesma posição. Por mais que seja um primeiro tempo que não teve enormes chances, várias, a gente teve uma para cada lado e a gente teve o gol que foi anulado, foi um jogo muito bom de controle no meio. Se você pega o recorte do primeiro tempo, tem um momento que você tem 45% de posse de bola para o Bayern, 45% de posse de bola para o PSG e 10% de posse de bola em disputa. Era um jogo extremamente igual. E assim, eu via uma boa evolução do time do Bayern de Munique. Quando o Vincent Kompany ele assume o cargo de treinador do Bayern no começo da temporada, eu achava que o Bayern não ia se encontrar, que não ia ir bem, que ia ser uma aventura de um amor de verão que ia durar 5, 6 meses e acabava. E agora no Mundial, no fim da temporada, eu consigo enxergar uma boa evolução desse Bayern de Munique. Uma boa evolução mesmo. Tá? Falei do primeiro tempo, tem uma coisa um pouco chata que é a lesão do Musiala, do Jamal Musiala. Vou deixar a imagem aqui, não vou trazer o lance, é um lance muito pesado. O Musiala vai para cima do Donnarumma, lance quase que na lateral da área, que o Donnarumma tenta evitar, mas não consegue, a bola sai. E o Pátio vai junto, e o Pátio dá um jogo de ombro que meio que derruba o Jamal Musiala.
E a perna dele fica presa onde estão as mãos do Donnarumma, né? A perna dele prende e o corpo dele gira, né? O joelho não aguenta a carga e a perna dele literalmente vira, que é o que você está vendo aqui. É uma lesão tremenda, tá? Eu tô fazendo esse vídeo agora às 8 da noite. Já foi confirmado, tá? Vou deixar até aqui a informação também, que o Musiala ele teve fratura na fíbula e ele teve lesões, né, rompimentos ligamentares. Então, provavelmente, de 4 a 5 meses para ele voltar, tá? E é meio chato isso, porque, cara, ele tinha acabado de voltar de uma lesão. Eu espero que ele não seja o novo Marco Reus do futebol, que tinha um talento, assim, enorme, uma joia, mas que as lesões minaram a carreira do Reus. Eu espero que com o Musiala seja um pouco diferente isso. Quando eu vi o lance pela primeira vez, no primeiro replay eu falei, puta, quebrou. Experiência de vida, tá? Se tem uma coisa que eu tenho é fratura no corpo. Quando eu olhei, putz, quebrou mesmo. Só de olhar. E aí eu ainda falei pro pessoal, falei, gente, eu tô com a impressão que ele fraturou. Quando mostra a expressão de desespero do Donnarumma, aí que eu tive a certeza. Eu falei, cara, se quebrou, não sei, né? Mas que aconteceu alguma coisa grave ali, aconteceu. E assim, a coisa grave indica e aponta uma fratura. E infelizmente foi o que aconteceu. É um capítulo triste. Eu espero que ele se recupere o quanto antes, né? O Donnarumma ele ficou bem sentido ali no final do primeiro tempo, bem chateado. Ficou até um pouco abalado, porque realmente é uma lesão complicada, é uma lesão feia. Ficou um bolo de jogadores ali, tanto do PSG quanto do Bayern de Munique, juntamente com a equipe médica, para tirar o Donnarumma de campo. Demorou mais de 6 minutos para tirarem o Donnarumma de campo. E quando o Bayern volta, no segundo tempo, o Kompany ele coloca o Gnabry no lugar do Musiala. E o Gnabry vai bem, cara. O Gnabry joga bem. O Gnabry não é o Gnabry dos tempos de 2020, que foi quando o Bayern foi campeão em cima do PSG. Mas o Gnabry vai bem, ele busca jogo, ele abre o jogo, ele procura. Acho que faltou um pouco de oportunidade na hora de efetuar chutes a gol, mas o Gnabry foi bem. No segundo tempo o jogo também ficou aberto, teve um lance, né, do próprio Coman que ele chuta, o Donnarumma defende, tem o lance do Olise que o Donnarumma também faz a defesa. Aí, meu amigo, tem um lance espetacular, cara. Uma defesa espetacular do Neuer. O Kvaratskhelia lança o Barcola e faltou um pouco de Mbappé pro Barcola, cara. Porque o Barcola, ele ajeita o corpo, ele telegrafa onde ele vai bater e ele manda exatamente ali. E o Manuel Neuer, no apogeu dos seus 39 anos, vai buscar, cara. Uma defesaça de mão trocada, coisa de louco, coisa de maluco, cara. E a minha visão é que se ele telegrafa o corpo e aplica uma finta, uma jogada de corpo e chuta no outro canto, lógico, falar agora, cara, qualquer um vai falar e vai dizer que realmente poderia ter feito, não poderia ter feito, o pensamento é outro, mas o que importa é lá dentro, é na hora do campo. E isso acaba pegando. O Neuer faz uma baita de uma defesa. O Harry Kane, acho que estava um pouco amarrado no jogo, mas o Harry Kane, ele é um 10 que joga de 9 e um 9 que joga de 10. Então ele sempre voltava, demorava um pouco, ajustava o corpo, virava a passada para dar um passe. O Neuer tem um momento, quando tá 1-0, não, acho que tá 0-0 ainda nesse momento. Ele ajeita o corpo, ele vira e ele dá um passe pro Coman que é coisa de maluco. O Coman, ele vai, ao invés de correr em linha reta, ele viu que acho que era o Patti que ia chegar em cima dele ali naquele momento. Ele começa a correr em diagonal e chuta na diagonal para perder ângulo. E aí o Donnarumma faz a defesa. Mas o Kane conseguiu lançamentos, bolas assim, primorosas, tá? É bom quando você tem um camisa 9 que ele te dá esse leque de opções, que ele não fica só na área, que ele volta, que ele recua, que ele marca, que ele abre o jogo, que ele atua como 10. Hoje é o 9 mais completo do mundo, sem sobra de dúvidas. Só que nem de flores vive o homem, né? O Kane também erra. E é num erro do Kane que saiu o primeiro gol do PSG. O Kane perde a bola ali no meio de campo. Como eu falei, ele costuma demorar um pouquinho. E o João Neves meio que captou isso.
né? Ele consegue o desarme do Kane ali no meio de campo, toca a bola pro Vitinha, depois ele vai pra lateral, o Vitinha aciona ele e ele aciona o Doué. O Doué, ele puxa pra dentro, né? Se eu não me engano, é o Tá que tá em cima dele, ele puxa pra dentro e chuta. Quando ele chuta, tinham 3 jogadores à frente dele. Tinha o Pamecano, tinha o Tá e, se eu não me engano, agora eu não consigo lembrar do terceiro. Vocês me ajudem, por favor, aí, tá? Não consigo lembrar se era o Boi que tava lá, ou se era o Leimer. Agora eu não consigo lembrar. Tinha uns 3. A bola passa no meio dos 3 e pega o Neuer no contrapé. E muita gente vai dizer, pô, o Neuer falhou. Eu não vejo como falha do Neuer, porque o Neuer ele dá um passo pro lado para ver a saída da bola. Na cabeça do Neuer, aquela bola não ia vir cruzada. Ele ia dar o arco, porque estava muito fechado o ângulo do Desiré Doué. Então a chance dele bater e a bola respingar, desviar, ir para escanteio era enorme. Na cabeça do goleiro ele vai tentar o arco, ele vai dar a passada para a bola ir por fora. Né? E aconteceu o contrário. Tanto que quando o Neuer percebeu que a bola já tinha saído, ele tenta dar um impulso para o canto esquerdo para esticar para fazer a defesa. A perna direita dele escorrega, ele dá aquela escorregadela. Tá? 1-0 PSG, gol muito grande do Doué. Gol decisivo do Doué, que não vem fazendo um bom Mundial. Ele não vem fazendo um Mundial do nível do mata-mata da Champions que o Doué fez com o PSG. Mas quando precisou aparecer para resolver, ele resolveu. Tá? Com 1-0, as coisas meio que começaram a mudar. Tem o lance do Olise, cara, que ele domina e puxa para dentro, para a esquerda, que ele chuta que o Donnarumma faz uma defesa espetacular, cara, maravilhosa. Tá? E aí acho que tem um dos motivos do jogo também que é negativo, que é a expulsão do Pátio, né? Não vou até deixar aqui. O Pátio é totalmente Juvena no lance, cara. É Juvena, é infeliz. Cara, o Pátio, ele dá uma cacetada no Goretzka, uma porrada. Ele levanta a trava da chuteira e ele pega na perna do Goretzka. Se o Goretzka tá com a perna presa no chão, parte em 2 a perna do cara, tá? Fratura exposta na hora. Graças a Deus que realmente não aconteceu nada com o Goretzka. Mas há de se pensar, porque num jogo em que já havia acontecido há menos de 45 minutos uma lesão tão séria como foi a do Musiala, eu acho, tá? Aí já é uma visão minha, uma conjectura totalmente minha, que não faria sentido o Pátio chegar com tanta virilidade, com tanta robustez na bola como ele foi. Ele foi com muita sede ao pote e ele quase quebra a perna do Goretzka. Tanto que ele nem reclama, tá? Quando ele recebe o cartão vermelho. Ele reclama até que pouco. Se é aqui no Brasil, nossa, o cara reclama, se joga, dá uma pirueta, vira a Rebeca de Andrade. Não, mas até que reclama um pouquinho, porque ele viu que ele tinha feito merda, tá? Literalmente. Com isso, eu imaginei o quê? Pô, o PSG vai ter que agora se segurar, porque o Bayern vai pra cima dos caras pro amasso. É a característica do Bayern. O Bayern é um time de imposição. Tá? É um time de imposição e com espaço que viria a ocorrer depois do time ficar com 10, né? Iria se normalizar. Quando o Pátio sai o Doué para a entrada do Zaire-Emery e sai também, eu estou tentando lembrar se foi o Vitinha que saiu, mas sai para a entrada do Beraldo, um dos meias sai do PSG, entra o Beraldo para fazer a cobertura. E aí começou uma pressão do Bayern, mas aquela pressão que tipo era o Donnarumma defendendo, era o pessoal do Bayern sabendo sofrer, tirando a bola, demonstrando resiliência, disciplina. E aí sai o gol do 2-0, cara. E aí você... Opa, falei do gol do 2-0. Antes de sair o gol do 2-0, eu até esqueci de mencionar a infantilidade, a juvenilidade do senhor Lucas Hernandes. Tá? O Lucas Hernandes está correndo com o Rafael Guerreiro para disputar a bola e ele ajeita o corpo, ajeita o cotovelo para dar um safanão, uma porrada no Guerreiro. E cara, foi na frente do Anthony Taylor. Acho que devia estar uns 3 metros do árbitro, cara. É difícil você defender o atleta. Eu vi gente falando, gente, ele poderia dar um amarelo. A questão não foi nem o acertar em si, mas a questão foi como o Lucas Hernandes prepara o corpo, ajusta a posição do cotovelo para deixar o cotovelo entrar em contato com o Rafael Guerreiro. A porrada seca ali,
muito juvenil, expulsão totalmente correta, tá? Muito, muito juvenil. Passando para a semifinal como o PSG passa, já não tem Pátio, já não tem Lucas Hernandes. E aí, agora sim, tá? A gente fica animado de falar dos gols, é isso que acontece. Saiu o segundo gol do PSG. Segundo gol feito pelo Dembélé, que antes, né, como o PSG estava indo muito para cima, o Neuer dá uma furada, uma entregada. O Neuer é um baita de um líbero, tá? Joga muito adiantado, joga aqui bem. Teve uma que ele dividiu com o Barcola. Mas assim, os grandes também erram, né? Como eu falei do Everton no vídeo de mais cedo. O Neuer, ele lança e ele vai dar o estourão. A bola pega no Kvaratskhelia. O Kvaratskhelia vai pra cima do Neuer. O Neuer dá um carrinho. Não tem ninguém no gol, parceiro. O Neuer dá um carrinho, desarma o Kvaratskhelia. A bola sobra no Dembélé. O Neuer já tem um tempo de reação de levantar pra tentar correr pra cima do Dembélé e atrapalhar. O Dembélé chuta, a bola vai lambendo até, mas ela vai saindo. Ela vai saindo. Você olha, você fala, puta merda, vai entrar, não entrou. Literalmente, jogo espetacular. Após isso, que saiu o segundo gol, o Bayern tava com 11, o PSG com 9, aí já era praticamente os acréscimos. Na hora a gente pensa, pô, o PSG vai ter que se segurar porque o Bayern vai pra cima, não tem nem como atacar. Cara, o Hakimi, ele tá na lateral, ele recebe a bola, né, numa virada, ele tá na lateral. Tem 3 caras marcando ele, se eu não me engano, tá o Thomas Miller ali marcando, tá o Sacha Boey e tá o Tá. Cara, ele sai de 3 jogadores. Finta daqui, finta dali, sai de 3 jogadores. E, meu, em qualquer lugar do mundo, aos 93 do segundo tempo, tá? Aos 93 de jogo, 48 do segundo tempo, o lateral vai chutar, vai ir pra linha de fundo, vai baixar a cabeça, vai perder a bola, em qualquer lugar. O Hakimi tá numa fase tão espetacular, cara, tá jogando tanta bola, que ele levanta a cabeça e ele procura o companheiro melhor posicionado, o companheiro livre pro arremate, que no caso é o Dembélé. O Dembélé recebe e ele já dá uma chapiscada, uma chapada para tirar do Neuer, a bola vai na parede da rede. O Dembélé, que já tinha acertado a trave anteriormente. 2-0. Cara, o PSG praticamente classificado, o Bayern já estava morto literalmente. Aí tem o lance do pênalti para o Bayern de Munique. Pênalti esse que não foi. Me fugiu o nome. Cara, a gente vai ficando velho, os nomes vão fugindo, tá? Foi o Nuno Mendes. O Nuno Mendes, ele vai dar uma dividida com o Thomas Miller e o Thomas Miller vai com a cabeça na bola. O Nuno Mendes levanta a chuteira e acerta a bola. Fica uma distância de uns 10 centímetros, 9 centímetros entre a cabeça do Miller e o pé do Nuno Mendes. O Taylor, parecendo uma vaca louca, vai dar a penalidade, o VAR chama ele e ele retira a falta. Gente, se é para marcar algo naquele lance, é para você marcar perigo de gol. Quando eu digo perigo de gol, é uma jogada perigosa, uma jogada de 2 toques ali na bola, não a penalidade, uma falta em si, entendeu? E aí eu vou falar um pouquinho do Anthony Taylor, a arbitragem muito ruim do Taylor. Ele teve faltinhas que ele apitava, que não precisava apitar, não deixou o jogo correr, invertia faltas. Teve um lance do Kane, que o Kane o Musiala faz a falta, ele deixa passar, o Kane pega a bola, a mesma falta ele dá pro Bayern, sabe? Quis aparecer muito, não foi boa a tomada de decisão em alguns momentos ali, principalmente no lance do pênalti. Acho que o Taylor não teve uma arbitragem muito feliz. O VAR salva o Taylor nesse lance. Dito isso, vamos falar um pouquinho das muralhas. Eu vou deixar os dois aqui, Manuel Neuer e Didi Donnarumma. O que esses caras pegaram hoje é espetacular. O Neuer tava no nível Prime Neuer, tá? E eu não tenho dúvida que o Neuer encaixaria a bola do Doué se ele não escorrega. O Neuer fez assim umas 2, 3 defesas estrondosas, maravilhosas. O Donnarumma, cara, eu conto uma do Olise, maravilhosa. Tem um cruzamento que o Kimmich dá, que a bola, o Musiala não encosta nela no primeiro tempo, e o Donnarumma vai buscar no chão. Tem uma defesa boa também, um chute do Stanisic, quando ele estava em campo antes de machucar. Os dois goleiros vão muito bem. Muito bem. Um nível de entrega, de maturidade muito bom.
O Neuer, pra mim, é o maior da história. É um cara completo, é um cara que é pegador de pênalti, é um cara que tem um reflexo, um tempo de reação espetacular. É sublime o tempo de reação do Neuer, tá? Acho que nível de goleiro é Buffon, ele e o Levi Yashin, né, o Aranha Negra. E o Donnarumma, eu fico contente pelo Donnarumma, porque ele já faz uma boa partida. Ele também sofreu com as vaias da torcida do Bayern, que ficaram pegando no pé dele. Acho até um pouco chato. O cara não fez de maldade, foi um acidente de trabalho. Você vê pela expressão de desespero do Donnarumma. Mas o Donnarumma fez uma baita partida e vem num momento de crescente muito bom. Cara, o Donnarumma é um goleiro jovem. O Donnarumma foi alçado no Milan com 16 anos. É muito bom ver o Donnarumma entregando nesse nível técnico. É muito bom. Porque teve um momento que eu falei, meu, o Donnarumma vai flopar, não vai entregar, não vai ser o que a gente esperava dele. Né? O Donnarumma vai ser, infelizmente, um goleiro menor. E que bom ver o Donnarumma entregando isso nesse nível. Quanto, né, às chances, eu vou deixar aqui. O jogo foi bem equilibrado, bem equalizado. Normalmente o Bayern tem uma métrica de 60% para mais de posse de bola nos seus jogos. Na fase de grupo foi de 70% para mais, muito por conta do jogo do Auckland. O Bayern chuta 13 vezes, acerta 5 vezes o gol do Neuer, né, que só teve uma nota baixa. Você tá vendo, você viu 6.1 no começo do vídeo que o SofaScore deu para ele. Só tem uma nota baixa na minha concepção pelos gols tomados e pelos erros que ele cometeu. Mas não apaga o brilhantismo da partida que ele teve. O PSG chuta 11 vezes ao gol, 5 vão no gol. Então existe um equilíbrio. Tem 54% de posse de bola, tem 46% para o PSG. Tirou um pouco, né, dessa questão o Bayern de Munique. Os gols esperados, né? Tava dentro. Pode ver que os gols esperavam 2-0 pro PSG. Foi um jogo espetacular, cara. Literalmente um jogo de final de Liga dos Campeões dentro de um Mundial. Que bom que o senhor Gianni Infantino tomou essa decisão, né, senhor Gianni Infantino? Por hoje, galera, é só. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem, deixem os seus comentários. Gostaria de ler, de interagir com cada um de vocês. E principalmente, tá subindo, hein, galera? Tá faltando um pouquinho. Bora se inscrever para esta jossa chegar nos 200 inscritos. Por hoje, eu me despeço. É só, galera. Um bom fim de semana.